Você já se perguntou se a entrada da sua casa está protegida contra aquilo que você não pode ver? E se eu te dissesse que por trás das portas da sua casa existe uma batalha invisível acontecendo neste exato momento? Uma batalha que não se trata de forças físicas, mas de uma luta espiritual que tem o poder de transformar o curso da sua vida e da sua família. Você está preparado para enfrentar isso? Cada porta de entrada, cada janela, cada espaço da sua casa está sujeito a influências espirituais que podem ser tanto benéficas quanto prejudiciais. O que muitas pessoas não sabem é que existem forças malignas tentando invadir nossos lares, buscando um ponto de vulnerabilidade para trazer discórdia, tristeza e até mesmo doenças e conflitos espirituais. Mas a grande verdade é que há algo muito mais poderoso do que tudo isso, o poder de Deus capaz de proteger sua casa de qualquer ataque espiritual. E se eu te dissesse que você pode sim proteger a entrada da sua casa com poder divino, através de passos simples e revelações bíblicas que têm o poder de mudar tudo ao seu redor? A proteção da sua casa começa com um entendimento mais profundo da palavra de Deus e da autoridade espiritual que Ele oferece a cada um de nós. Quando você entende o que está em jogo e como Deus já preparou tudo para nossa proteção, a visão de proteção espiritual se torna clara e acessível. Imagine por um momento, e se você pudesse olhar para sua casa e saber com toda certeza que está blindada contra as forças do mal? E se você pudesse sentir que cada porta, cada entrada está sendo guardada por um exército celestial em um campo de batalha espiritual onde a vitória já está garantida? Não estou falando de algo abstrato ou de uma fantasia. Estou falando de algo real que podemos aplicar em nossas vidas. E você, como membro do corpo de Cristo, tem o direito e a responsabilidade de proteger o seu lar, usando a autoridade que Deus lhe deu. Hoje, vou revelar para você 3 passos poderosos, bíblicos e espirituais, que vão transformar a forma como você vê a proteção da sua casa. Esses passos não são baseados em suposições ou em teorias humanas, mas sim em revelações diretas da palavra de Deus. Passos que, quando aplicados com fé, podem mudar completamente a atmosfera de sua casa, trazendo paz, proteção e a presença divina para cada canto do seu lar. Você pode estar se perguntando, como assim? Como posso aplicar esses passos na minha casa? Não se preocupe, porque vamos caminhar juntos. Ao longo deste vídeo, você vai entender exatamente como esses passos funcionam e como você pode começar a usá-los imediatamente. E eu garanto, ao final deste vídeo, algo grandioso será revelado e você entenderá o poder que está ao seu alcance para proteger a sua casa de qualquer mal. Antes de começarmos, eu te convido a fazer algo simples, mas de grande importância espiritual. Deixe um comentário abaixo com a frase Paz em Cristo. Esta simples declaração será um ato de fé, um sinal de que você está pronto para declarar a proteção de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite esse momento para clicar em inscrever-se e ativar o sininho de notificações. Assim, você não perde nenhuma revelação poderosa como esta. Curta o vídeo também, pois isso ajuda a espalhar esta mensagem de proteção divina para mais pessoas. Agora, eu te desafio a ficar até o final deste vídeo, porque ao final, algo grandioso será revelado. Esses 3 passos não são apenas conselhos ou dicas espirituais. Eles são chaves para destrancar uma porta de proteção para a sua casa e para a sua vida. Prepare-se, porque o que você vai descobrir aqui não é apenas teoria, é algo que pode transformar a sua realidade. Você está pronto para aprender os segredos espirituais que Deus tem reservado para a sua proteção? Se sim, então fique atento,
porque vamos começar agora a revelar esses passos poderosos para proteger a entrada da sua casa. Não perca, porque no final deste vídeo você vai olhar para a sua casa com uma nova perspectiva. E mais importante, você vai entender que o poder de proteger seu lar está, de fato, nas suas mãos, através da palavra de Deus. O que você vai aprender hoje pode ser exatamente o que você precisa para mudar tudo ao seu redor. Não deixe que esse momento passe. Continue assistindo, pois o melhor ainda está por vir. Você já se perguntou se a entrada da sua casa está protegida contra aquilo que você não pode ver? Sabia que sua casa pode estar sendo alvo de forças espirituais que tentam entrar e afetar a paz do seu lar? A boa notícia é que Deus nos dá a autoridade para consagrar nossa casa, tornando-a um lugar seguro, blindado contra qualquer ataque espiritual. Em Josué 24:15, encontramos um versículo poderoso. Escolham hoje a quem servir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse compromisso é mais do que palavras. Consagrar nossa casa ao Senhor é uma decisão que deve ser tomada de coração, mas também deve ser manifestada em ações práticas. Ao consagrar a sua casa, você está declarando que ela pertence a Deus e que Ele é o Senhor sobre tudo, o ser que está dentro dela. Essa prática cria uma barreira espiritual que impede que influências malignas invadam o seu lar. Mas como fazer isso na prática? Em primeiro lugar, consagrar a sua casa começa com a oração. Se você nunca orou especificamente pela proteção do seu lar, hoje é o dia de começar. Consagre cada cômodo da sua casa, cada porta, cada janela, pedindo a Deus que guarde seu lar, seus filhos, seu casamento e todos os membros da sua família. Use óleo ungido, se possível, para ungir os umbrais das portas e janelas, uma prática que tem raízes bíblicas e é um ato de fé e consagração. A aplicação prática dessa consagração tem um impacto imediato. Ao declarar a sua casa como um lugar consagrado ao Senhor, você está permitindo que o poder de Deus atue de forma sobrenatural, afastando todo o mal e trazendo uma atmosfera de paz e segurança. As forças espirituais malignas que tentam prejudicar a sua casa começam a ser desfeitas, pois nada pode permanecer em um lugar consagrado a Deus. Não importa o que aconteceu antes, o momento da consagração é o começo de uma nova proteção para a sua casa. Imagine, por um momento, o que acontece quando você realiza esse ato de fé. Você não está apenas orando, você está criando uma fortaleza espiritual ao redor de sua casa. Você está permitindo que Deus venha e tome o controle total, afastando as influências negativas e trazendo bênçãos e proteção. Isso transforma a atmosfera do seu lar e começa a mudar a dinâmica familiar. À medida que você consagra sua casa ao Senhor, você começa a ver a diferença em sua vida. As forças espirituais negativas não podem prevalecer, pois o poder de Deus está operando no ambiente em que você vive. Sua fé está criando uma proteção invisível, mas real, que assegura a segurança e a paz de todos dentro de sua casa. Ouvinte, a transformação começa quando você decide consagrar sua casa ao Senhor. Esse simples, mas poderoso passo abrirá portas para bênçãos divinas em sua vida e sua casa se tornará um refúgio de paz e proteção. Não subestime o poder de um ato de fé como este. Você já se sentiu impotente diante de uma situação difícil em sua vida? Ou talvez tenha enfrentado uma batalha espiritual tão intensa que parecia impossível vencer. A verdade é que, como cristãos, temos uma arma poderosa à nossa disposição: a oração. Muitas vezes, não percebemos o quanto a oração pode ser transformadora, especialmente quando entendemos que ela não é apenas uma petição por nossas próprias necessidades, mas também um meio de interceder por aqueles ao nosso redor, incluindo nossa casa e nossa família. A Bíblia nos ensina que devemos orar em todo o tempo.
como está escrito em Efésios 6:18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Essa instrução nos mostra que a oração deve ser constante, não apenas para nós mesmos, mas também pelos outros, especialmente pela proteção espiritual do nosso lar. A oração constante é uma das armas mais poderosas contra as forças do mal que tentam se infiltrar em nossas casas. Talvez você se pergunte, como posso aplicar isso no meu dia a dia? A primeira coisa a se fazer é estabelecer a oração como uma prioridade. Comece orando diariamente pela sua casa, pedindo a Deus para colocar sua proteção sobre cada cômodo, cada pessoa que habita o seu lar. À medida que você ora, não é apenas um ato de pedir, mas também um ato de fé, onde você se coloca sob a cobertura divina. Ande pela sua casa, tocando nas portas e janelas, orando por proteção. Cada oração que você faz em cada cômodo cria uma barreira espiritual, onde as forças malignas não podem entrar. A intercessão é, na verdade, um ato de amor. Ao interceder pela sua casa e sua família, você está levantando um escudo de proteção espiritual, invocando a presença de Deus para atuar de maneira sobrenatural em seu lar. Isso não é algo que deve ser feito uma única vez, mas sim algo que precisa ser constante. Faça da oração um hábito diário, não apenas pela manhã, mas também à noite, antes de descansar. Ao orar, você está permitindo que Deus se torne o guardião do seu lar, protegendo o ambiente e todas as pessoas ali. Esse poder de interceder pela sua casa é real e profundo. Quando você ora, não está apenas fazendo um pedido, mas está declarando que sua casa pertence a Deus e que Ele está guardando todos os cantos dela. A oração se torna a proteção espiritual que afasta os ataques do inimigo. Quando você ora com fé, você cria uma linha de defesa invisível, onde as forças do mal não podem tocar. Isso pode ser feito de maneira simples, mas com grande poder. Ao tocar nas portas e janelas de sua casa, ao orar sobre o leito dos seus filhos, você está criando uma cobertura divina que impede a entrada do mal. A oração constante não apenas blindará sua casa, mas também mudará a dinâmica espiritual do ambiente. Você começará a ver, aos poucos, como as influências negativas que estavam sobre sua vida começam a desaparecer. Situações de discórdia, angústia e medo começam a se dissipar à medida que você estabelece um campo de proteção espiritual com suas orações. A palavra de Deus não é apenas um guia para a nossa vida. Ela é também uma poderosa arma espiritual contra qualquer influência negativa. Quando falamos da proteção de nossa casa, é impossível ignorar a força que reside nas Escrituras. Em Salmos 91, por exemplo, somos lembrados da cobertura divina que Deus oferece àqueles que confiam nele. Ele te cobrirá com suas penas e sob suas asas encontrarás refúgio. A sua fidelidade será o teu escudo protetor. Este versículo nos revela uma verdade profunda. A palavra de Deus, quando proclamada sobre nossas vidas, se torna um escudo impenetrável contra as forças do mal. Quando falamos a palavra de Deus, não estamos apenas recitando versos. Estamos ativando um poder espiritual que vai além da nossa compreensão humana. Cada versículo é uma chave que abre portas para a proteção, a paz e a segurança. Ao declarar essas palavras sobre a sua casa, você está criando uma linha de defesa espiritual que impede que qualquer mal entre. Deus promete nos proteger, mas cabe a nós declarar e viver essas promessas. Um exemplo prático disso é o uso de versículos de proteção em sua casa. Você pode escrever palavras de fé em papéis e colocá-los nas portas e janelas, ou até mesmo ao redor de cada cômodo. Salmos 23, por exemplo, é um capítulo que fala sobre a liderança e proteção de Deus, afirmando: "O Senhor é o meu pastor,
nada me faltará. Ao colocar esses versículos em sua casa, você está proclamando que Deus é o pastor do seu lar e nada de mal poderá entrar. Essa prática, quando feita com fé, cria uma atmosfera de proteção onde as forças espirituais do mal não podem penetrar. É importante entender que a palavra de Deus tem poder, e esse poder é ativado quando a proclamamos com fé. As Escrituras não são apenas palavras de conforto, mas sim palavras de ação, palavras que vão à frente e que guerreiam por nós. Por exemplo, quando oramos com versículos de proteção, não estamos apenas buscando consolo, mas também declarando que o Senhor está agindo em nosso favor, afastando as trevas e trazendo luz para nossas casas. À medida que você começa a declarar essas palavras em sua vida e no ambiente da sua casa, você verá o impacto espiritual que isso traz. Outra maneira de aplicar isso no dia a dia é meditar nas promessas de Deus e permitir que elas se tornem parte do seu espírito. Quando você medita nas Escrituras, você começa a alinhar seu coração com a vontade de Deus, e isso cria uma proteção espiritual. Você se torna mais sensível à presença de Deus em sua vida e mais resistente às investidas do inimigo. Sua casa, então, se torna um lugar sagrado, onde as palavras de Deus são proclamadas e vividas, trazendo uma proteção contínua. A prática de falar e viver a palavra de Deus é algo que vai além da simples recitação. É um estilo de vida, uma maneira de viver em que o Senhor é verdadeiramente o protetor do seu lar. Essa proteção não é apenas simbólica, mas real. Cada vez que você proclama a palavra de Deus, você está acionando uma força espiritual que afasta o mal e traz a paz. Como cristãos, temos algo que muitos não compreendem completamente: uma autoridade espiritual que nos foi dada por Cristo. Quando Jesus disse em Lucas 10:19, "Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano." Ele nos concedeu uma autoridade direta sobre as forças do mal. Essa autoridade não é algo que devemos tomar de forma leviana, mas é um poder real, dado por Cristo, para nos proteger de qualquer ataque espiritual. O que isso significa para a proteção da nossa casa? Significa que, como filhos de Deus, temos o direito de resistir ao mal e declarar que ele não tem poder sobre nossas vidas ou sobre nosso lar. Isso é algo que precisamos entender e aplicar. Quando você se encontra em uma batalha espiritual, não está lutando com suas próprias forças, mas com a autoridade de Cristo em você. Ele já venceu o mal e agora, em seu nome, podemos declarar vitória sobre qualquer ataque. Na prática, isso se traduz em ações de resistência contra as forças malignas. Você pode, por exemplo, levantar a voz em oração e declarar que sua casa está protegida pela autoridade de Cristo. Através dessa autoridade, você pode repreender qualquer espírito de confusão, medo ou divisão que tente entrar em sua casa. Não é por sua própria força, mas pela força que Cristo lhe deu. Isso muda completamente a maneira como enfrentamos as dificuldades. Quando você compreende a autoridade que tem, você se torna mais ousado em suas orações, mais firme em sua fé e mais seguro de que Deus está operando em seu favor. Vamos trazer isso para uma situação cotidiana. Você está passando por uma fase difícil, onde o medo e a ansiedade começam a tomar conta. Você pode começar a orar, não apenas pedindo por alívio, mas declarando com autoridade que esses sentimentos não têm poder sobre você, pois você é um filho de Deus. E Cristo já venceu esses inimigos. A palavra de Deus diz que temos autoridade sobre o inimigo, e isso se aplica a qualquer situação em que o mal tente invadir nossa paz. Ao fazer isso, você está colocando em prática a autoridade que Cristo lhe deu, criando uma proteção espiritual ao redor de sua casa. Esse entendimento de autoridade também nos ajuda a perceber que não devemos temer as forças do mal.
Bíblia nos garante que, através de Cristo, estamos acima de qualquer ameaça espiritual. O inimigo tenta nos intimidar e nos fazer acreditar que estamos indefesos, mas a realidade espiritual é que, quando usamos a autoridade de Cristo, ele deve se submeter. Essa é uma das maiores bênçãos de ser um cristão. Não importa o que o inimigo tente fazer, ele não tem poder sobre nós, pois Cristo já venceu. Portanto, quando você ora pela proteção de sua casa e de sua família, faça isso com confiança. Declare, com a autoridade de Cristo, que seu lar é protegido e que nenhuma força espiritual tem permissão para entrar. Quando você exerce essa autoridade, está não apenas resistindo ao mal, mas também tomando posse da paz e da proteção que Deus prometeu. Muitas vezes, quando falamos sobre a proteção espiritual, podemos nos perguntar: por que ainda há momentos de luta? Por que as batalhas parecem não ter fim? No entanto, a verdade é que a proteção de Deus não significa que nunca teremos dificuldades, mas sim que Ele nos dará força para vencê-las. As Escrituras nos falam repetidamente sobre como, mesmo em meio às tribulações, a presença de Deus nos dá paz e nos protege do mal. Em 2 Coríntios 4, 8, 9, Paulo nos fala sobre as aflições que enfrentamos. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Esses versículos nos lembram de que, mesmo quando enfrentamos adversidades, não estamos sozinhos. Deus nos cerca com sua proteção e nos dá forças para superar qualquer situação. A proteção divina não nos isenta de dificuldades, mas nos fortalece para enfrentá-las com coragem e fé. A Bíblia também nos ensina, em 1 Pedro 5, 8, 9, a estar alertas e vigilantes, pois o diabo anda ao nosso redor como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Mas logo em seguida, somos instruídos a resistir a ele, firmes na fé. A proteção espiritual não é apenas sobre afastar o mal, mas também sobre sermos fortes o suficiente para resistir quando ele tenta nos atacar. A presença de Deus em nossa vida nos dá a capacidade de resistir ao inimigo, mesmo quando ele parece estar ao nosso redor, tentando nos derrubar. Na prática, isso significa que, quando surgem problemas, não devemos apenas pedir que Deus nos livre do mal, mas também buscar força para resistir à tentação e ao medo. A verdadeira proteção vem quando sabemos que, mesmo nas dificuldades, Deus está conosco, nos capacitando a superar. Isso nos ensina a ver as batalhas espirituais não como derrotas, mas como oportunidades para crescer na fé e na dependência de Deus. Por exemplo, em momentos de ansiedade ou de problemas familiares, quando parece que tudo está fora de controle, você pode se lembrar de que a proteção de Deus está com você. Mesmo que o inimigo tente criar caos, você pode resistir, pois Deus já prometeu estar ao seu lado. Em vez de se desesperar, você pode levantar sua voz em oração, pedindo a força divina para enfrentar a situação e lembrando-se de que a paz de Deus guardará sua mente e coração, como está escrito em Filipenses 4, 7. Essa resistência não é apenas um ato passivo de esperar que as coisas melhorem, mas é um engajamento ativo em lutar pela paz e pela proteção que Deus oferece. Ao nos mantermos firmes na fé, a proteção de Deus se torna ainda mais evidente. Ele nos fortalece em nossas fraquezas e nos dá a capacidade de resistir, enquanto nos cobre com seu amor e segurança. À medida que avançamos em nossa caminhada espiritual, é importante compreender que a proteção de Deus sobre a nossa casa e a nossa família vai além de palavras ou orações feitas esporadicamente. Ela exige um compromisso contínuo com o Senhor e uma vida de santidade que reflete seu caráter. A proteção de Deus não é algo que podemos invocar como um simples feitiço.
Ela é fruto de uma vida alinhada com os princípios de Deus e da obediência à sua palavra. Em Provérbios 4:23, a Bíblia nos adverte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Essa passagem destaca a importância de manter nosso coração puro e alinhado com a vontade de Deus, pois tudo o que fazemos, falamos e decidimos flui a partir do nosso coração. Se desejamos que nossa casa seja protegida, devemos começar com a nossa própria vida espiritual, mantendo-nos fiéis aos ensinamentos de Cristo e buscando uma vida santa. A proteção de nossa casa está ligada diretamente à santidade de cada um que ali habita. Mas como isso se aplica na prática? Isso começa com uma vida de oração constante, mas também com um compromisso diário em viver de acordo com os princípios da palavra de Deus. Isso significa tomar decisões que honram a Deus em todas as áreas da nossa vida, seja em nossos relacionamentos, na forma como lidamos com nossas finanças, na maneira como tratamos os outros ou na nossa atitude em relação ao trabalho e ao descanso. Quando vivemos uma vida de santidade, estamos criando uma atmosfera que atrai a presença de Deus para dentro do nosso lar. Em Efésios 6:11, 13, somos instruídos a vestir toda a armadura de Deus para que possamos resistir às ciladas do diabo. Isso nos mostra que a proteção espiritual não é apenas algo que acontece de forma passiva, mas exige uma ação nossa. Precisamos nos revestir de fé, verdade, justiça e oração para que possamos resistir aos ataques do inimigo. Quando nossa vida é cheia da presença de Deus, nossa casa se torna um lugar blindado, protegido pela sua justiça e paz. Um exemplo prático disso é tomar o tempo para avaliar as influências que você permite entrar em sua casa. Filmes, músicas, conversas e até o que lemos ou vemos online podem abrir portas para o inimigo. Ao manter a santidade em nossa vida e em nosso lar, fazemos com que nossa casa seja um lugar de paz, onde as forças malignas não têm espaço para agir. A proteção de Deus sobre nossa casa começa com a nossa decisão de viver de maneira que agrada a Ele, criando uma atmosfera de santidade e respeito. Outro aspecto importante é a unidade familiar. Quando a família está unida em torno da palavra de Deus, ela se torna uma fortaleza espiritual. Em Mateus 18, 19 e 20, Jesus promete que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, Ele estará presente. Isso significa que quando a sua família se une para orar e buscar a Deus, algo poderoso acontece no reino espiritual. A oração em unidade fortalece a proteção de Deus sobre o lar, e juntos, em fé, sua família pode resistir a qualquer ataque do inimigo. À medida que continuamos a explorar as formas de proteger nossa casa e nossa família, precisamos entender que a proteção espiritual não é apenas uma questão de orações e práticas religiosas. Ela também envolve o poder de uma vida cheia do Espírito Santo. Quando o Espírito de Deus habita em nós, Ele nos capacita a viver em vitória sobre as forças do mal. Ele nos dá discernimento para ver o que está acontecendo no mundo espiritual e a sabedoria para agir de acordo com a vontade de Deus. Em Romanos 8:11, encontramos uma poderosa promessa. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos também dará vida aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. O Espírito Santo em nós não é apenas uma presença reconfortante, mas ele é também a fonte da nossa força e proteção. A presença do Espírito Santo em nossa vida nos dá a autoridade para resistir ao mal e nos mantém firmes diante das adversidades espirituais. Na prática, isso significa que devemos buscar, dia após dia, ser cheios do Espírito Santo. Isso é feito por meio da oração,
da meditação nas Escrituras e da busca constante por uma vida que esteja em sintonia com o Espírito de Deus. Quando buscamos a plenitude do Espírito, estamos nos capacitando para viver uma vida vitoriosa, onde as forças do mal não podem prevalecer. O Espírito Santo nos guia e nos ensina como orar, como agir e como resistir ao inimigo. Outro aspecto essencial da presença do Espírito Santo é o discernimento espiritual. Muitas vezes, as forças malignas tentam se infiltrar nas situações cotidianas de nossas vidas de maneira sutil. Elas tentam criar discórdia, medo e confusão. Mas quando estamos cheios do Espírito, Ele nos dá o discernimento necessário para perceber essas investidas e resistir a elas. O Espírito Santo nos ajuda a perceber quando algo está fora de alinhamento com a vontade de Deus e nos dá as palavras de sabedoria para lidar com essas situações. No dia a dia, isso pode ser aplicado de várias formas. Quando você sente que algo está acontecendo em sua casa que não está certo, como uma sensação de angústia ou divisões familiares, o Espírito Santo pode trazer à tona a palavra de Deus que você precisa para lidar com a situação. Ele pode guiá-lo em oração e lhe dar as instruções necessárias para trazer paz e restauração para seu lar. A chave está em estar sensível à sua voz e obedecer ao que ele diz. A proteção espiritual que o Espírito Santo oferece vai além da simples defesa contra ataques. Ela também nos equipa para viver de maneira mais alinhada com Deus, permitindo que nossa casa e nossa vida se tornem lugares de paz, de segurança e de bênçãos. Quando o Espírito Santo está ativo em sua vida, você experimenta a presença de Deus em cada aspecto do seu lar, e isso transforma o ambiente em algo inviolável, guardado pela sua presença. À medida que chegamos ao final de nossa jornada de descobertas sobre a proteção espiritual, é importante entender que, enquanto seguimos os passos dados por Deus para proteger nossa casa, nossa fé e nossa confiança nele devem ser constantes. A proteção divina não é algo que acontece uma única vez e depois se mantém por conta própria. Ela exige vigilância, dedicação e um compromisso contínuo com Deus. Nossa parte na proteção espiritual é viver de acordo com os princípios de Deus, constantemente buscando sua presença e intercedendo pela nossa casa e nossa família. Em Mateus 7, 24, 25, Jesus nos ensina: portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Essa passagem nos lembra que, para que a proteção de Deus seja sólida e permanente em nossa casa, precisamos fundamentar nossa vida e nosso lar sobre a rocha que é Cristo. Isso significa viver diariamente em obediência a Deus, buscando sua direção em todas as decisões e confiando nele, mesmo quando as dificuldades surgem. A vida cristã é uma caminhada constante de dependência de Deus. A proteção espiritual não é algo que podemos controlar de forma absoluta, mas é algo que Deus oferece àqueles que o buscam com sinceridade. Quando colocamos nossa confiança totalmente em Deus, Ele nos guia, nos protege e nos dá a força necessária para resistir às tentações e dificuldades da vida. A nossa parte é permanecer firmes, fundamentados na fé e confiar que Ele sempre estará conosco. Na prática, isso significa que devemos cuidar da nossa vida espiritual continuamente. Não basta orar e buscar proteção em momentos de crise, mas devemos fazer da oração, da meditação na palavra de Deus e da santidade uma parte essencial de nossa vida diária. Quando vivemos de maneira consistente com a vontade de Deus, nossa casa se torna um lugar onde a sua presença pode habitar, trazendo paz e segurança. Isso transforma a atmosfera do lar,
criando um ambiente onde a proteção divina se torna uma realidade constante. Outro ponto importante é que a proteção de Deus não é apenas sobre evitar o mal, mas também sobre ser transformado por Ele. À medida que buscamos a sua presença, nossa vida e nossa casa se tornam cada vez mais moldadas conforme sua vontade. Isso não apenas nos protege, mas também nos fortalece espiritualmente, permitindo que enfrentemos qualquer situação com confiança, sabendo que Deus está conosco em todos os momentos. Ao longo de todo esse processo, o que se torna evidente é que a verdadeira proteção espiritual vem de um relacionamento constante com Deus. Não há atalhos ou fórmulas mágicas, mas sim uma caminhada diária de fé, oração e obediência. E quando buscamos a proteção de Deus de todo o coração, Ele responde, trazendo paz, segurança e bênçãos para nossa casa e nossa vida. Você chegou até aqui. Parabéns. Não é todo dia que conseguimos dedicar tempo para aprender sobre um tema tão importante e profundo como a proteção espiritual. Isso demonstra que você tem um coração disposto a buscar a verdade, a se proteger espiritualmente e, acima de tudo, a cuidar do que Deus confiou a você. Sua casa, sua família e seu próprio coração. Essa é uma jornada que poucos iniciam, mas que traz transformações eternas. Você está fazendo a diferença em sua vida, e eu te parabenizo por isso. Agora, quero te convidar a refletir sobre algo muito importante. A proteção que você acabou de aprender não é apenas uma questão de blindar a sua casa física contra as influências do mal. A verdadeira batalha espiritual começa no coração, dentro de cada um de nós. Sua casa pode estar protegida fisicamente, mas se o seu coração não estiver firme em Deus, as portas espirituais estarão sempre abertas para que o inimigo tente invadir. Você já parou para pensar nisso? Seu lar pode ser um castelo seguro, mas sem a proteção divina, ele pode ser apenas uma fortaleza vazia, sem resistência real contra o mal. Portanto, a proteção deve começar dentro de você e se estender para sua família, criando um verdadeiro campo de batalha espiritual, onde as forças malignas não têm espaço. Imagine que sua casa é como um campo de batalha, e você é o general dessa guerra. Se você não tomar medidas para proteger o coração da sua família, esse campo será invadido por ataques imprevistos, por pensamentos destrutivos e por divisões espirituais. A batalha espiritual não é algo distante, ela está ao seu redor, todos os dias. E quem decide se manter firme, vigilante e preparado é você. Isso significa que a proteção que você busca deve ser contínua e firme. Não se trata apenas de um ato isolado de oração ou consagração, mas de um estilo de vida em que Deus é constantemente convidado para proteger, guiar e abençoar cada aspecto da sua vida e do seu lar. Agora, imagine a sensação de orgulho que você sente ao estar preparado, ao ter a confiança de que sua casa está sob a proteção de Deus. Não há sensação melhor do que saber que, em meio ao caos do mundo, você tem a paz que só Deus pode dar. Isso não é um privilégio, é um direito adquirido através da sua fé e das ações que você tomou até aqui. Mas agora vem a parte mais importante. Você precisa agir. Você precisa continuar. Se você chegou até aqui e absorveu essas revelações, não deixe que esse conhecimento vá embora. Proteja sua casa, proteja seu coração, proteja sua família. Agora, se você ainda não se inscreveu no canal, o que está esperando? Não permita que este momento de transformação se perca. Não podemos mais esperar para agir. Cada minuto conta e as forças espirituais não têm tempo para esperar. Ao se inscrever no canal, você garante que continuaremos juntos nessa jornada de crescimento e proteção espiritual. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Sua inscrição aqui é um compromisso de continuar buscando proteção, sabedoria e forças para enfrentar as batalhas que estão por vir.
Ao se inscrever, você não só protege a si mesmo, mas também fortalece essa comunidade de fé que está se formando ao redor deste canal. E para aqueles que já estão inscritos, você está no caminho certo. Eu quero te parabenizar por essa decisão. Você está demonstrando compromisso com a sua vida espiritual e com a proteção de sua casa e família. Ao estar inscrito, você se mantém em um ambiente de aprendizado constante, onde a fé é cultivada e a proteção divina é proclamada a cada vídeo. Seu compromisso é a chave para o fortalecimento de sua fé, e sua jornada de proteção espiritual só tende a crescer a partir daqui. Mas, se você ainda não se inscreveu e não tomou a decisão de continuar aprendendo, eu te convido a refletir sobre o que está em jogo: sua casa, sua família, sua vida espiritual. Tudo isso está em risco se você não agir. Não podemos ser negligentes com nossa proteção espiritual. Não deixe para depois a decisão de fazer parte dessa comunidade. Este é o momento de tomar uma atitude, de buscar a transformação espiritual que Deus quer para você. Inscreva-se agora, curta este vídeo e compartilhe com seus amigos. Juntos, podemos ser mais fortes, mais protegidos e mais preparados para enfrentar o que o inimigo tenta lançar sobre nós.